Olá, tudo bem? Luciana Cristina, idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia, e nós estamos aqui mais uma semana, mais um dia, para a gente estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E essa semana uma palavra surgiu ao meu coração, uma palavra que eu já até preguei sobre ela, mas eu acho que eu não cheguei a fazer um vídeo sobre ela. No canal tem até acho que 2 vídeos de Esté, se não me engano, parte 1, parte 2, porque o livro de Esté, apesar de ter apenas, poucos capítulos, somente 10 capítulos, é um livro muito rico de informações. Então hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma etapa da vida de Esté. Esté é uma menina, se chama inicialmente Radassa. Ela é uma jovem, ela é órfã, ela é criada pelo seu tio, e aí um determinado dia um rei que estava dando um banquete no seu palácio com muitas pessoas importantes, é como se fosse o presidente dando um banquete, senadores, governadores de outros estados, era mais ou menos isso, tinha pessoas ali muito importantes, muito influentes, e o rei estava feliz. Estava ali com o seu reinado muito rico, muito favorecido, muito importante. Pessoas de todos os lugares vinham para conhecer o seu reinado, a sua riqueza, as suas conquistas, o seu exército. E o rei estava ali muito feliz, muito animado. Diz que foram muitos dias de banquete, muitos dias de festa. E é chegado um momento ali daquele banquete, daquela festa, que ele quer apresentar aquilo que ele acha que é o seu maior tesouro, que é a sua esposa, a sua rainha, a rainha Vashti. Ele manda chamar a sua rainha. Essa rainha, ela está em um outro ambiente do palácio, porque não ficavam juntos os homens e as mulheres, em todo momento. Só eu acredito, que só em determinados momentos eles ficavam juntos. Então, as mulheres estavam num outro determinado espaço do palácio, também dando um banquete. E ele manda chamar a rainha, sua rainha, a rainha Vashti, para que se apresentasse ali diante dos seus convidados, ele mostrasse ali, finalizasse ali mostrando uma das suas maiores riquezas, suas maiores conquistas, que era a sua rainha. Diziam que ela era belíssima, Então, quando ele manda chamar, ele tem uma grande decepção, uma grande frustração, porque a rainha, ela simplesmente se recusa a comparecer na frente dos seus convidados. E aquilo ali causa um furor, uma confusão ali entre os convidados, um burburinho, uma fofocaiada, digamos assim. E o rei tem ali os seus conselheiros, todo rei tinha ali um grupo de conselheiros, de pessoas que o ajudavam a tomar decisões, E esse pessoal começou a falar com o rei: olha, rei, você precisa tomar uma providência, porque a rainha não pode simplesmente se negar a seu pedido. Amanhã, em todo lugar, estarão dizendo e comentando sobre isso, e aí todas as mulheres de todos os reinados vão querer fazer o mesmo, vão querer desobedecer os seus maridos. E aí o rei pergunta: e o que eu faço então? E aí é chegado a ele um conselho. Daqueles homens, daqueles conselheiros vão dar um conselho ao rei: se eu fosse o senhor, eu destituía a rainha Vashti do cargo e começaria a buscar uma nova rainha. Pois é, passado algum tempo desse banquete, é começado a busca de uma nova rainha. É decretado, é feito um decreto onde se buscasse moças virgens e formosas em todos os lugares, todas as províncias, para que trouxesse até o rei, ficasse no seu palácio, fossem tratadas, treinadas para serem rainhas, porque uma rainha tinha que se comportar como uma rainha, tinha que saber comer, tinha que saber beber, então elas tinham que ficar, no palácio, sendo tratadas, tratamentos de beleza, tratamentos de como se comportar, como se vestir, como falar, para que pudesse o rei escolher uma rainha. Olha que situação, a pessoa, se isso acontece nos dias de hoje, meu Deus. E aí é chamada moças de todos os lugares. Radassa, ela é uma judia, ela é um povo, judeu, e ela está retornando do exílio. Órfã, provavelmente seus pais morreram no cativeiro, nos exílios, no exílio em que esteve, e
o seu tio aconselha que ela vá. Vá, Esther, vá, Hadassah, né? Ainda ela não é Esther, vá, Hadassah. Vá junto com as outras moças. E ela vai. Chegando lá, ela passa por todos os tratamentos, né? Ela é mais uma na multidão. É mais uma moça bonita, mais uma moça formosa e mais uma moça virgem, como todas as outras. Acredito que tinham moças ali lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Esther era mais uma. E chegada ali naquele lugar, ela recebe tratamento de beleza, 6 meses mergulhada na mirra, 6 meses mergulhada não sei o quê, e todo um tratamento. Só que Deus tinha um plano através da vida de Hadassah. Deus não faz nada por acaso. Deus utiliza tudo, né, ao seu favor. E aí, a favor do seu reino, a favor do seu povo, a favor do seu plano. Deus tem sempre um plano. Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para a sua vida. E tudo que acontece conosco, tudo que acontece ao nosso redor, faz parte do plano de Deus. Quando a gente começa a entender essa temática, né, de que tudo está conforme o querer de Deus, né, que o diabo está agindo, o diabo... Não, gente. Às vezes é permissão de Deus, tudo está conforme o querer de Deus. Se você entregou sua vida para o Senhor, se você crê na palavra, se você crê no Senhor, que o Senhor governa todas as coisas, creia. Tudo que acontece com você, tudo que acontece ao seu redor, seja bom ou ruim, promove para o seu bem, de uma forma ou de outra. Creia nisso, você viverá muito mais em paz e em descanso no seu coração e na sua alma. Então, passados alguns meses, moças foram sendo chamadas à presença do rei, e o rei olhava para aquelas moças e não se agradavam delas. Mas a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 2, capítulo 2, versos 15, vai dizer assim, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoquai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que o Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Por onde Esther passava, todos a olhavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as vezes. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Pois é, quando ela entra no palácio, ela tem o seu nome mudado de acordo com a cultura, né, daquele lugar, daquela província, e o seu nome passa a ser Esther. Agora já não é mais Hadassah, a órfã, a judia, a que veio do exílio, a sem recursos, não. Agora ela é uma rainha, e agora ela se chama Esther. Pois é. Algumas coisas começam a acontecer. O seu tio Mardoquai, ele não deixa de estar presente, sabe, sempre por perto de Esther. Então, todos os dias ele vai para a porta do palácio, todos os dias ele está ali presente, sabe, sempre procurando saber de Esther, sempre ali presente, próximo ao rei. E acontece que um homem, um dos súditos ali do rei, né, muito soberbo, muito ganancioso, ele começa a se incomodar com o Mardoquai ali na porta do reinado. Porque toda vez que ele passava, todas as pessoas que olhavam para ele, como ele era o segundo ali, de repente depois do rei, todas as pessoas que olhavam para ele se curvavam diante dele, porém Mardoquai não se curvava. Porém o tio de Esther não se curvava. Isso começou a incomodar ele, começou a chatear ele. E aí ele vai, né, promover, conversar com o rei e pedir a cabeça de Mardoquai, pedir que Mardoquai seja morto e que todo o povo de Mardoquai seja morto. Dentro do palácio, o rei Assuero, ele não sabe quem é Esther. Esther também é uma judia, também ela faz parte do povo judeu juntamente com Mardoquai. Então, o rei, ele promove, ele dá carta branca a esse homem, para que esse homem possa executar não só Mardoquai, mas todo o povo de Esther.
E aí o seu tio procura por Esther no palácio, manda um recado para ela, dizendo para ela tudo o que está acontecendo, que todo o seu povo seria extinto, que todo o seu povo seria morto. Esther vai mandar um recado de volta para o seu tio, dizendo da seguinte forma: transmita as palavras de Esther a Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que seja chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, e não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que ele viva. E eu, nesses 30 dias, nesses últimos 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Não era assim, a Esther, mesmo sendo a sua rainha, ela não tinha livre participação do dia a dia do rei. Ela precisava ser chamada pelo rei para que pudesse comparecer à sua presença. Ela não tinha livre acesso ao rei. E aí, o tio de Esther vai mandar o seguinte recado para ela. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio real não será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas se você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, preste bem atenção nessa palavra, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Olha que interessante. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Então Esther, ela entende o recado do seu tio. Quando o seu tio diz para ela: quem sabe para este momento você se tornou rainha, quem sabe para essa conjuntura, quem sabe foi um propósito de Deus na sua vida você se tornar quem você se tornou. Deus te colocou neste lugar e nesta posição. E aí é nesta palavra que eu quero entrar com você. Quando Radassa entra naquele palácio, ela é uma moça, ela é uma jovem, ela é uma adolescente, inocente, inexperiente. E ali ela é preparada de todas as formas, não só no seu tratamento de beleza, como eu falei no início, e recebe roupas, joias, presentes, e fica mergulhada não sei quantos meses na mirra, não sei quantos meses em óleos especiais para tratar a pele, tratar cabelo, e etc. e tal. Mas ela também aprendeu a ser rainha, ela aprendeu a ser, como se comportar, como falar, como entender a cultura de um povo, a cultura de um palácio, a cultura de um reinado, a cultura de uma rainha. Ela aprendeu muita coisa. E aí a gente vê uma transição, de uma moça jovem, de uma adolescente, para uma mulher, para uma rainha. E quando o rei, o seu tio Mordecai, fala para ela: quem sabe para este momento, para essa conjuntura, você chegou onde você chegou, você se tornou uma rainha, aí é que eu quero entrar com a palavra. Quem sabe para este momento, para essa situação, você se tornou o que você se tornou. Todos nós precisamos entender que nós precisamos mudar, nós precisamos transitar de um tempo para o outro, amadurecimento. Esther estava diante de uma situação que ela não podia mais ser Radassa. Ela não podia ser mais aquela jovem sonhadora. Ela não podia ser mais aquela menina inocente. Ela tinha que se comportar agora como uma rainha. Então ela precisava agora se comportar
como uma mulher madura. Ela precisava agora se comportar como alguém que tinha que resolver uma situação importante. E aí, quando ela diz para seu tio, olha, mande que todos entrem em jejum, entrem em oração durante 3 dias, porque eu também estarei aqui reunindo todas as minhas súditas para isso. Ali Esther toma posição de rainha. E aí eu digo para você, em que estágio você está? Será que você tem que continuar no estágio que você está até hoje, ou você tem ainda uma transição a passar? Esses dias eu tenho passado por algumas situações na minha vida e eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E eu falei para Deus assim, eu não quero ser mais uma mulher mimizenta. Eu não quero ser mais uma mulher que tudo me magoa, que tudo me fere, que tudo eu levo para o lado pessoal. Sabe, eu preciso ser uma pessoa mais resistente, eu preciso ser uma mulher mais resistente, eu preciso ser uma mulher mais forte, sabe? Eu tenho que entender que nem tudo é pessoal, que nem tudo é contra mim e que as coisas às vezes vêm até a mim para que eu possa demonstrar o meu amadurecimento, o meu crescimento. A gente não pode ficar sendo meninas eternamente. Ai, tudo que acontece a gente chora. Ai, meu Deus, ele fez isso comigo. Ai, passei na igreja e fulano olhou pra mim e falou, me olhou com cara feia. Tu viu o que ele falou pra mim? Tu viu o que ela fez comigo? Ai, tu viu o que o meu marido fez? Não podemos mais. Há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de tomar posição, há uma necessidade de você se tornar aquilo para o qual Deus te criou. Então, há um momento em que Radassa é Radassa só até um certo momento, mas há um momento que há uma necessidade dela se posicionar e se tornar de verdade aquilo para o qual ela foi treinada. Quando ela entra naquele reinado, ela entra como uma mocinha, virgem, formosa como todas as outras, mas agora ela é uma rainha, e uma rainha tem que se comportar como uma rainha. E aí eu digo para você, você precisa se comportar como uma rainha, você precisa se comportar como uma filha de Deus, você precisa se comportar como uma esposa que você é, você precisa se comportar como uma profissional que você é. Uma vez falaram assim para mim, esse teu jeito muito posicionado incomoda, esse teu jeito muito posicionado pode ser mal interpretado, mas a gente precisa ter uma identidade, a gente precisa ter as pessoas precisam olhar para a gente e entender quem somos. Nós precisamos ter a nossa marca, a nossa característica, a nossa posição, quem é você? E hoje de manhã, escutando uma live, foi feita exatamente essa pergunta, quem é você? Primeiramente eu quero te perguntar, quem é você? Quem é você? Se faça essa pergunta agora neste momento, porque eu fiz essa pergunta para mim mesma. Eu falei, quem sou eu, Luciana? Primeiramente eu sou filha de Deus, primeiramente eu sou filha do Altíssimo, eu sou coroa da sua criação. Ele me criou, Ele me formou, me escolheu desde o ventre da minha mãe. Quando a gente tem gravado na nossa mente, no nosso coração, sabe, enraizado dentro da gente quem nós somos, fica muito mais fácil a gente enfrentar os intempéries da vida. E daí em diante, quem é a Luciana diante das situações? Quem é a Luciana no trabalho? Quem é a Luciana no seu casamento? Quem é a Luciana como mãe? Quem é a Luciana na vizinhança? Quem é a Luciana em toda e qualquer situação? Você tem que ter caráter, você tem que ter personalidade, você tem que ter a sua postura, você tem que se posicionar. E quem é você na fila do pão? Quem é você? Quando as pessoas falam de você, elas vão dizer o que de você? E eu fiquei feliz quando essa pessoa falou assim, nossa, esse seu jeito posicionado demais, isso pode ser mal interpretado. Eu falei assim, nossa, eu gostei disso. Eu não sabia que eu tinha uma fama de ser uma pessoa posicionada, que defende aquilo que eu acredito. Ser posicionado é defender aquilo que você acredita, que você que você confia, que você entende, sabe, na sua essência, no seu caráter, na sua personalidade. E aqui quando Esther, ela fala, olha, pode mandar dizer que morrendo ou não, aconteça o que acontecer,
Agora chegou a minha vez de me comportar como uma rainha. Chegou a minha vez de me comportar como uma mulher que agora que eu sou, como uma rainha que agora que eu sou, sabe? E ela toma posição diante do povo dela. Ela entende que ela chegou ali naquele reinado com um propósito da parte de Deus. O livro de Esther não fala em Deus, não existe a palavra Deus no livro de Esther, mas o livro de Esther, ele nos mostra que Deus estava presente o tempo todo. E por isso Esther chegou naquele lugar. Por isso Radassa chegou naquele lugar. Havia um propósito. Por isso que Radassa foi escolhida naquele lugar. Ela era uma moça como todas as outras, mas Deus tinha um propósito nela, através da vida dela. Deus viu uma característica nela que a diferenciava de todas as outras. Deus sabia que no momento certo ela se posicionaria. Então, o que eu, nessa semana, orando a Deus, Deus falou no meu coração: passou esse seu tempo de menina, passou esse tempo de ser mimizenta, vitimista das coisas, das situações. Tome posição de mulher. Você agora é uma mulher casada, responsável por uma família, responsável espiritualmente, responsável por cuidar de uma casa, de um marido, de uma filha, de um lar. Você é responsável. Você já ouviu falar que quem dá o tom da casa é a mulher? Pois é. Esses dias eu escutei uma pregação, eu já sabia disso antes, mas é verdade. Se o homem acorda mal-humorado, a casa continua do mesmo jeito. Se o filho acorda mal-humorado, a casa continua do mesmo jeito. Mas se a mulher acorda mal-humorada, meu irmão, minha irmã, se prepara que vai ser um dia daqueles. Nós damos o tom da casa. Nós temos o poder de dar o tom dos lugares. Aonde você chega, você deixa a sua marca, você exala a essência de Cristo em você. Então, quem tem sido você nos lugares? Como tem sido o seu posicionamento nos lugares, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades? As pessoas têm que entender quem é você e te respeitar por isso. Então, se posicione. Faça essa transição agora. Eu conheço pessoas que têm a mesma idade do que eu, mas que vivem como se fosse 20 anos atrás, como se tivesse ainda 20 anos. Mulheres de 40 e poucos anos que vivem como se ainda tivesse 20 anos, com pensamentos e ideias como se tivesse ainda 20 anos. Acabou esse tempo. Você tem que assumir o seu papel, que hoje você tem 40 e poucos anos, que hoje você é uma mulher madura e que você tem propósito na sua vida a cumprir. A cada fase da nossa vida nós temos propósitos de Deus para serem cumpridos através de nós. Amém? Esther entendeu que chegou o tempo do seu propósito, que ela não era mais aquela menina, que agora ela era uma mulher, uma rainha, e para tal ela precisava tomar decisões sérias, que através das suas decisões, das suas atitudes, do seu comportamento, tudo dependeria dela, a vida de um povo inteiro dependeria dela. Então eu te convido, transita, faz a transição. O que está precisando, o que está faltando para você fazer essa transição? Mudar de estágio. Talvez alguma coisa ainda não tenha acontecido na sua vida, porque você ainda está pensando com aquela mentalidade de antes, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Chegou o tempo de mudar. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração sobre esta palavra. Que ele possa te revelar em que momento você precisa fazer essa transição. No que você precisa fazer essa transição. Quem é você de verdade? E eu te digo, primeiramente, você é filha, é filho de Deus. Amém? E até a próxima. Um beijo e até a próxima.